Fala, família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e vou estar sempre por aqui trazendo notícias, novidades e curiosidades do dia a dia do nosso querido e amado Fluminense Futebol Clube. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre mais um golaço da nossa diretoria em relação a Xerém. A gente vai estar falando também sobre o interesse de Fluminense em Jean-Pierre, como é que está o andamento dessa notícia. E a gente também vai estar falando um pouquinho sobre a lista de jogadores que o Fluminense ofereceu ao Goiás para tentar a contratação do zagueiro Davi Duarte. Antes da gente partir para o vídeo, queria primeiro estar sempre agradecendo a cada um que se inscreveu no meu canal, a cada um que está curtindo, comentando, ajudando a compartilhar o nosso vídeo para que a gente consiga cada vez mais alcançar torcedores do nosso Flusão, para a gente estar sempre aqui debatendo. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber todas as nossas notificações e segue lá no Instagram, Quintal Tricolor. Então a gente vai começar aqui falando sobre Davi Duarte, zagueiro do Goiás. O Fluminense mandou uma lista de jogadores à direção do clube goiano para que eles possam avaliar e, quem sabe, viabilizar a chegada do zagueiro Davi Duarte ao nosso clube. Então o Fluminense colocou na lista o zagueiro Reginaldo, os volantes Caio Vinícius e Nascimento e colocou também o lateral Raí. Então esses foram os nomes oferecidos pelo Fluminense. No entanto, tudo indica que um jogador que não está nessa lista, o Goiás teria muito mais interesse do que todos esses que foram oferecidos. E esse jogador é o lateral direito Igor Julião. Quando eu li essa notícia, eu vi com muito bons olhos a ida de Julião para lá, porque Julião é um garoto da nossa base, é um jogador que já está há bastante tempo no clube, foi formado por nós, vestiu a nossa camisa, já foi para o Samorim, voltou e todas essas vezes ele foi muito contestado na nossa equipe principal, porque tem muitas atuações ruins, gera sempre a desconfiança do torcedor. Acho que todo torcedor sempre vai estar torcendo assim que ele entra em campo para que ele desempenhe um bom futebol, só que a gente, antes do jogo e quando ele acaba principalmente, a gente tem muitas dúvidas em relação ao Julião. E pô, ele fez esse gol no Fla-Flu agora. Eu sinceramente, acho que esse é o momento da diretoria tá mandando o Julião para outro clube para que ele saia com uma impressão positiva, que a torcida tenha a última lembrança dele como uma lembrança boa, porque a gente sabe que, mesmo vindo da nossa base, é um jogador muito difícil da gente estar confiando. Então, se eu tô no lugar da direção tricolor, eu levaria esse negócio para frente, caso confirmado realmente que o Goiás tenha interesse no lateral Igor Julião. E, como eu falei, que ele saia deixando uma boa impressão no torcedor, uma última boa impressão, porque ele ficar aí no Fluminense, ter outras atuações ruins, a gente só vai continuar queimando o cara. E a intenção não é a gente ter um jogador no elenco que toda vez que entre a gente fique sempre preocupado em como vai ser essa atuação do jogador. Então espero que a diretoria tricolor leve esse negócio à frente para que o Julião saia do Fluminense com a cabeça um pouco mais tranquila, sem tanta preocupação do que aconteceu, porque a última impressão que ele vai deixar antes dessa saída, caso confirmada, é uma impressão muito positiva, porque ele fez aquele golaço no Fla-Flu e a galera vai lembrar desse golaço aí por muitos e muito tempo. Agora, se ele continuar e tiver outras atuações ruins, a lembrança do Julião vai ser sempre uma lembrança negativa. Agora a gente vai falar sobre o interesse do Fluminense no meio-campista Jean-Pierre do Grêmio. O interesse é real. Ontem o jornalista Gabriel Amaral, lá do canal Raiz Tricolor, canal enorme do Fluminense, o maior canal que tem do Fluminense, trouxe essa notícia em primeira mão. E logo após o Saudações Tricolores, e tem o site, também tem o canal deles aqui no YouTube, eles confirmaram essa notícia de que sim, o Fluminense tem muito interesse no jogador do Grêmio, Jean-Pierre. E inflamou as redes sociais, né, rapaziada? O torcedor tricolor, quando ficou sabendo dessa notícia, explodiu a rede social, todo mundo pedindo jogador no Fluminense. Só que a gente também tem que ir com um pouco de calma, porque a gente tem que saber qual é a real intenção do Grêmio. A gente que acompanha um pouco mais a questão da imprensa, né? A gente tem na memória que depois da final da Copa do Brasil, o pai do próprio jogador Jean-Pierre reclamou do treinador Renato Gaúcho, dizendo que
eles tinham viajado para final da Copa do Brasil sem treinar, que eles foram lá só para passear e que não treinaram nada antes do jogo decisivo da final, né? Então isso pode ter sim gerado um mal-estar entre o atleta e a direção gremista, porém a gente tem que saber qual é a real intenção do Grêmio e se o Fluminense vai levar para frente esse interesse, porque até então só está no terreno do interesse, não tem nada de proposta, ninguém sabe se o Fluminense já buscou algum tipo de informação referente à questão contratual do jogador, se o Grêmio realmente vai sinalizar com a intenção de empréstimo, se quer vender o jogador, ninguém tem nenhum tipo de informação. A última informação que a gente tem é que ontem à noite o presidente do Grêmio ele deu uma entrevista a uma rádio e nessa entrevista à rádio ele disse que o Grêmio não tem interesse nenhum em emprestar o jogador Jean-Pierre a nenhum clube. Foi essa a entrevista que ele deu ontem. Então, depois dessa entrevista que o presidente do Grêmio concedeu, deu uma esfriada enorme na galera tricolor. Acredito que tenha dado uma esfriada também na intenção da direção tricolor em buscar mais informações, para quem sabe tentar trazer o jogador por empréstimo. Só que a gente ainda aguarda cenas do próximo episódio, que a gente conhece futebol e sabe que de um minuto para o outro tudo pode estar mudando. E como no futebol tudo pode estar mudando de um momento para o outro, o torcedor ainda pode sim, quem sabe, ter esperança de que o Fluminense busque informações de Jean-Pierre e quem sabe ele não pinte com a camisa tricolor. Então agora a gente vai falar sobre mais um golaço da diretoria tricolor em relação à molecada da nossa base. O Fluminense pretende investir 6 milhões de reais a longo prazo nas estruturas de Xerém para ampliação, para melhorar alguns setores, e todo e qualquer investimento em Xerém sempre vai ser muito valioso e muito correto, porque Xerém é o futuro do nosso clube, rapaziada. Sem Xerém, acredito que a situação do Fluminense hoje seria bem pior do que ela já é. A gente sabe que o Fluminense passa por sérios problemas financeiros e a nossa base vem salvando o Fluminense, ó, há muito tempo, de contas ficarem cada vez piores, das contas cada vez irem levando o Fluminense mais para o fundo do poço. E essa diretoria, pelo menos, tem uma mentalidade um pouco melhor em relação à transferência de jogadores do nosso clube, em relação à renovação de contrato de jogadores da base. Então, esse investimento em Xerém é muito bem-vindo. A galera, eu tenho certeza que está abraçando essa ideia desse investimento em Xerém. E quando o Fluminense investe em Xerém, a gente tem a oportunidade de receber notícias como a de ontem, que o Fluminense conseguiu renovar mais uma vez com uma das nossas joias da geração campeã do Campeonato Brasileiro Sub-17. O jogador Pedro Rocha, da nossa base, renovou o contrato com o Fluminense até 2024. O vínculo anterior que ele tinha era até 2022, no meio de 2022, em julho, e o Fluminense conseguiu renovar esse contrato com o jogador até 2024, com a multa rescisória que gira na casa de 50 milhões de euros. E por isso que eu digo, rapaziada, investir em Xerém é sempre bom negócio para o nosso clube, para que a gente consiga continuar mantendo uma base muito forte, uma base que a gente torce muito para que traga resultados em campo e depois no bolso tricolor, para que a gente continue nessa reformulação, nessa boa crescente, para que a gente se livre de vez dessas dívidas, dessas penhoras, para que a gente consiga montar cada vez times melhores e competir no topo de todas as competições. Então, parabéns à diretoria por esse investimento, parabéns à diretoria por estar mais uma vez renovando com um garoto da nossa base, de uma geração muito promissora, e que a gente veja cada vez mais notícias como essa pintando, vindo do nosso querido tricolor, para que a gente continue nessa escalada muito boa, rumo ao caminho das vitórias e dos títulos. Então, nosso vídeo de hoje foi esse, para a gente falar um pouquinho sobre a situação de Davi Duarte do Goiás, para a gente estar falando um pouquinho sobre Jean-Pierre e sobre esse golaço em relação à nossa base, à nossa casa lá em Xerém. Então, torcedor tricolor, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui, muito obrigado por esses 230 inscritos que temos no canal, que a gente continue nessa crescente, porque a sua contribuição é muito importante. Comenta no nosso vídeo para que a gente possa estar sempre trocando essa ideia. Muito obrigado a todo mundo que comenta, a todo mundo que curte, todo mundo que se inscreve. Então não se esquecem, assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sino para receber todas as nossas notificações, segue lá no Instagram Quintal Tricolor, e o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto!